galerona da internet, professor Davidson, o lembrador, está de volta, né? Se inscreva no canal, dá um like nos vídeos, comente e compartilhe, beleza? Então olha só, vamos continuar falando de segundo reinado, né? Falamos na aula número 1, que fizemos a introdução do golpe da maioridade, né? Falamos da volta do poder moderador, do parlamentarismo às avessas, tá certo? Então falamos do Partido Liberal, Partido Conservador. Então fizemos esta introdução. Hoje a gente vai falar de um tema delicado em relação, já que nós falamos naquela aula anterior sobre o parlamento, né? Como é que eram esses parlamentares, fazendeiros, grandes fazendeiros, ricos, liberais e conservadores? O que eles falavam sobre os negros, sobre os índios, sobre a população inferior aqui no Brasil? Será que eles defendiam? Será que eles queriam o fim da escravidão? Uma coisa assim? Será? O parlamentarismo escravocrata e racista. Pronto, já disse que então não é. Então, eles queriam a continuação da escravidão e eram racistas também, né? E tinha aquela ideia de superioridade racial. Vamos lá ver um pouquinho disso aí? Olha só, beleza. Se a justiça da terra te abandona, se a justiça do céu de ti se esquece, a justiça do escravo está na força, e quem tem um punhal nada carece, né? Castro Alves, gente, o poeta dos escravos. Todo poema deste cara aqui é para falar mal da escravidão no Brasil, tá? Ele era o quê? Um libertador, tá certo? Um anti-escravocrata. Ele era um abolicionista, defendia o fim da escravidão no Brasil e usava o seu poema, a sua arte, né, para defender o fim da escravidão. Então vamos lá? Vozes no parlamento. Poucas vozes defendiam o aproveitamento do trabalhador nacional livre ou liberto, né? Ou seja, porque como eu falei, tanto os liberais quanto os conservadores, eles eram aristocratas, né? Aristocracia rural, os grandes fazendeiros, e todos eles tinham escravos. Como é que eles vão defender o fim da escravidão? Ainda não. Depois da década de 60, 1860, é que vão começar a ter essas ideias abolicionistas. A maioria dos políticos em favor da imigração europeia, né? Então olha só, elite imperial referia-se aos africanos e a seus descendentes. Como? Ou seja, gente, mesmo o trabalhador, ou aquele ex-escravo, ou seja, aquele escravo que não é mais escravo, que já é livre, o parlamento, os fazendeiros não queriam ele para trabalhar. Por que não queria para trabalhar? Porque ele era negro, né? E na Europa, e chegou no Brasil, teorias dizendo, né, que negro não prestava, que negro nasceu para trabalhar, para ser escravo, mas para ser trabalhador livre é outra coisa, né? E que se deveria privilegiar o branco, que era o europeu, né? Porque era civilizado, porque trabalhava melhor, porque tinha mais raciocínio, era mais inteligente. Então tinha essas ideias. Olha só, o que eles achavam do negro no Brasil, né? Os seus descendentes também, eles eram indisciplinados, né? Bagunceiros, subversivos, tá? Delinquentes, preguiçosos, desleais e, portanto, eles não prestavam para o trabalho livre. Eles só serviam para o trabalho escravo, né? Para ser escravo era bom, maravilha. Agora, para ser trabalhador livre, não prestava. Trabalhador livre tinha que ser um europeu. Manda vir da Europa um cara para trabalhar aqui para gente, assalariado, livre. Beleza? É assim que o parlamento via na população brasileira. Aquela que já era livre, que era ex-escrava, mas não conseguia oportunidades no meio do trabalho aqui no Brasil. O que mais? A imigração branca daria ao país cidadãos exemplares, ao imperador súditos fiéis. Olha só o que eles acreditavam, né? Que se trouxesse os brancos europeus para o Brasil, né, eles seriam o quê? Cidadãos exemplares. E o imperador Dom Pedro II tinha o quê? Súditos fiéis, né? Que sempre estava ali para ajudar o imperador. Diferente do negro, que é bagunceiro, que é vagabundo, que é preguiçoso, que é delinquente, né? Essa era a ideia. Pensa numa loucura, hein, gente? Isso é loucura, pô.
Discursos sobre as populações afro-brasileiras. O que eles falavam sobre? Essa galera, teoria produzida na Europa. Eu falei para vocês, as ideias que vieram da Europa, provando cientificamente, era um racismo científico, né? Provando cientificamente que o branco ele era superior ao negro, que o branco nasceu para mandar, que o branco nasceu para intelectualidade e que o negro nasceu para trabalhar, nasceu para ser delinquente, então ele tinha que ser escravo, né? Negros e mestiços eram raças inferiores. E a raça branca era a única capaz de criar a civilização. Porque uma civilização era baseada na civilização europeia, né? E a civilização europeia ela era considerada a mais bonita, a esplendorosa, a mais inteligente, a raça mais superior de todo mundo. Tá bom? O que mais? Visão racista da elite imperial fazia do europeu pele mais clara e católico, o trabalhador preferido, né? Tanto que quando a gente estudar em aula posterior o fim do tráfico negreiro, né? Acaba com o tráfico África-Brasil, o que vai acontecer? Eles não vão aproveitar os negros livres no Brasil. Eles vão mandar vir de fora o quê? Europeus para trabalhar nas fazendas, no lugar dos escravos. Olha só que coisa, os escravos conseguem a sua liberdade, muitos compram a sua alforria, que é a sua carta de libertação, né? Tá ali pronto para trabalhar, mas o senhor prefere mandar vir da Europa no navio, né? Porque o Brasil, um trabalhador europeu para trabalhar, tá certo? Por causa daquelas ideias, porque o negro é uma raça inferior. E o branco é uma raça superior. Então, no trabalho livre, o branco se daria muito melhor do que o negro. Tá certo? Solução, a imigração dos europeus, né? Se o Brasil tinha muito negro, se o Brasil era mestiço demais, era mulato demais, né? Isso atrapalhava a cultura brasileira, qual é a solução? Trazer europeu, né? Já que o europeu já trabalhava melhor no trabalho livre, né? Agora ele pode se relacionar com as mulheres brancas, com os homens brancos, com os homens negros, e as mulheres negras no Brasil, e mulatas e tal, mais escuros, morenos, para que os filhos nascessem mais brancos. Não, professor, isso é brincadeira. Não aconteceu, não. Aconteceu, né? Muitos políticos, né, muitos intelectuais brasileiros acreditaram naquelas ideias que vieram da Europa, de que a raça branca era superior, e começaram a trazer pessoas brancas e mais pessoas brancas e mais pessoas brancas para o Brasil, para se relacionar com pessoas negras, pessoas mulatas, para que os filhos fossem nascendo brancos e cada vez mais brancos, para o Brasil embranquecer. Porque se ele embranquecesse, ele ficaria mais civilizado. Essa é a ideia. Parece loucura, mas não é não. Era da época, tá? Superação da crise do escravismo para trazer o que? Os imigrantes, né? Para o que? Trabalhar no lugar dos trabalhadores negros, que vão diminuir depois do tráfico negreiro, do fim do tráfico negreiro, né? Lewis de Queiroz. Vai vir a ideia do mito do embranquecimento, que eu acabei de falar para você, que se trouxesse os brancos para se relacionar com os negros, para nascer filhos mais brancos, mais claros, né? O Brasil se tornaria desenvolvido, um país civilizado. Mas isso, na verdade, era o quê? Um mito, porque não existe isso de branco superior e negro inferior. Tem nada a ver, né? Necessidade de mão de obra, cafeicultura no Sudeste, ocupação e defesa da região Sul, crise econômica e social em países europeus, tá certo? Então, só para a gente finalizar aqui, essa ideia de trazer imigrantes para o Brasil tinha esses dois objetivos: para trabalhar no lugar dos negros que não tinham condições de trabalhar de forma livre, tá? E também para embranquecer a população brasileira, que quanto mais negra fosse, mais subdesenvolvido seria. Essa é a ideia racista daquele tempo ali. Beleza? Então, galerinha, foca nos estudos. Um abraço. Até a próxima aula.